Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Daqui a pouco a Bárbara vai entrar pra gente falar. Oi, Oi, tudo bem? Boa noite para todo escuta? mundo. Boa noite, Larissa. Boa noite. Você me escuta? Tá me escutando? Tô te escutando. Tá, deixa eu aumentar aqui. Boa noite, gente. Todo mundo que tá chegando aí. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Enquanto isso, você vai se apresentando, Bárbara. Com certeza. Tudo bem, gente? Então, eu sou a Bárbara, né? Sou psicóloga haitiana. Trabalho com a clínica já há 5 anos. E hoje a gente está, né? Já por causa da pandemia, da quarentena, a gente está atendendo online, né? Eu sou uma das psicólogas que também está atendendo online. Uhum. Então, a gente atende online, a gente trabalha na mesma linha, né, da psicologia. A gente vai explicar um pouquinho aqui para vocês como funciona, né, a terapia, as linhas que tem e também tirar as dúvidas que vocês mandaram sobre terapia e também sobre depressão, né? Então, Uhum. no primeiro momento, a gente vai estar explicando aqui para vocês sobre terapia, como que ela pode ajudar vocês, até também na depressão, né? Em qualquer transtorno e também sem transtorno, né? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho assim. Primeiro, o tópico, muita gente é, perguntando, querendo saber também o que é, né, psicologia, assim, o que significa, né? O que significa ser uma Uhum. psicóloga? O que significa a psicologia em si? A psicologia, né, ela foi criada muitos anos atrás, né, século XIX. É um estudo sobre o comportamento humano, principalmente sobre, né, esse entendimento e funcionamento da consciência, né? O Freud, mais conhecido como o pai da psicanálise, ele é um dos principais, né, autores dentro dessa área que são, né, mais acessados, falados. Mais tradicional, né? Que começou assim com a psicologia, com a psicanálise, né? Aham, Então, exato. a Que criou os psicologia, primeiros artigos, né? sim, então, a psicologia, na verdade, ela vem para auxiliar, né? O autoconhecimento, para auxiliar a gente a perceber as pequenas demandas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né? A psicologia ela entende o sujeito como vive em ambiente e na sociedade, e isso tem uma influência, né, Uhum, no crescimento, na família, como é criado, educado e como a gente reage também a isso tudo, né? Também é muito de autopercepção, de um autocuidado, é um momento que as pessoas têm ali para prestar atenção, né, sim. nas nossas atitudes, no que às vezes incomoda e a gente nem percebe e acaba reagindo, Uhum. né, de uma forma que atrapalha no nosso dia a dia, sendo reativo por coisas que já aconteceram, né? Então, a psicologia, Então tá totalmente dentro do nosso dia a dia, né? Que sim, fala sobre a nossa fala, comportamento. sim, e para todo mundo, né? Eu acho que é importante, assim, as Uhum, pessoas têm muita dúvida. Ah, mas eu devo fazer psicologia? Psicologia, né, é coisa de quem é maluco ou quem tem transtorno, tem ainda muito estigma para uhum. quem faz psicologia, né, para quem faz terapia, para quem atua nessa área e para quem quer fazer parte, né, do autoconhecimento. É, Tem muito receio. acho que exatamente, eu ia comentar isso. Acho que não é nem só, às vezes ainda existe, né, um preconceito, porque apesar de já estar presente há muitos anos, né, Sim. na sociedade, não é tão divulgado assim, e realmente poucas pessoas costumam buscar isso, né, não é nem de ter a possibilidade desse acesso, mas realmente procurar, Uhum. né, mas eu acho que, assim, você poder ter, né,
esse espaço de troca, né? Eu acho que existe muito medo do que vai acontecer, de como que vai ser, né? Uhum. E acho que é bom a gente até poder falar um pouquinho sobre isso melhor. Medo de talvez eu ter que chegar na terapia e aí eu tenho que contar tudo, mas aí eu tenho que falar tudo da minha vida num dia só. Não, né? É aos poucos. As relações elas Uhum, também são criadas aos poucos. Você não vai precisar falar daquilo que, né, te dói tanto no primeiro dia de terapia. É uma coisa que aos poucos a gente vai abordando. Mas é com certeza. fundamental, acho que é essa talvez a mensagem que seja importante a gente passar, que é fundamental para a gente não viver amarrada às coisas que, né, machucaram a gente, ou que a gente não gostou, ou que a gente nem sabe, né, que às vezes a gente fica presa ao passado e acaba tendo uma reação que não é positiva, né, pra Uhum, gente, ou a gente acredita que, por exemplo, eu sou tímida, então, o resto da vida eu tenho que ser tímida, não tenho que conseguir falar em público. Não, uhum, não necessariamente, né? Na terapia, sim. a gente rompe essas barreiras do que a gente acha certo e errado, daquilo que Uhum. faz sentido pra gente. Abre o leque de possibilidades pra gente experimentar outras coisas, É, fazer até para você sair um pouquinho dessa zona de conforto, né, Larissa? exatamente. Acho que, assim, às vezes a gente está numa situação ou num momento, durante uma boa fase da nossa vida, que a gente tá desconfortável até, mas a gente está tão acostumada com aquele desconforto que aí a gente só permanece ali, né, bastante tempo, e aí, por ser comum, né, você acaba perdurando ali. Mas com certeza a gente na terapia olhar um pouquinho para fora e ver assim, caraca, apesar disso ser tão comum, ele tá me incomodando, tá sendo difícil para mim, então é importante eu poder olhar e mexer um pouquinho melhor com isso, ver E vamos realmente se ser tá bom. honestos, né? Assim, todo mundo tem alguma coisa para ser trabalhada. Ninguém é perfeito, né? Uhum. Ninguém é 100%. Todo Com mundo tem certeza, alguma somos todos coisa humanos. para, né? Todo mundo tem alguma coisinha aí para trabalhar, para ter um autoconhecimento, né? Se você parar para pensar assim, isso daqui daria para melhorar, daria para modificar, né? E a Uhum. gente vê esse impacto muito nas relações, né? Porque o tempo todo a gente está se relacionando, a gente se relaciona com pessoas do nosso trabalho, a gente relaciona, né, com um relacionamento afetivo, com família. Então, parar um pouquinho para pensar se é, a terapia, o autocuidado também não vai beneficiar os seus relacionamentos, né? Os relacionamentos Uhum. com as pessoas Com certeza. e um autoconhecimento para, né, de proteção mesmo, de uma prevenção para também que ninguém adoeça, né? Uhum. A quarentena, no momento que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que chegam, né, me procurando e tudo mais, falando de ansiedade, que está se sentindo mal, que tá. Porque falta essa prevenção, faltam, cara, todo dia ali trabalhando, não tem um tempo para mim, É sair um pouco do automático, né? sim, é dar um Você parar para se olhar um pouquinho. botar o pé no freio e falar, calma aí, deixa eu ver se eu tô bem. Né? A gente Uhum. tem que estar bem para a gente conseguir ficar bem para os outros, né? Não é só cuidar de todo mundo, a gente também tem que se cuidar, né? E É, e não só externamente, né? Eu acho que para assim, falar o a mental sociedade, é importante, né? Assim, a sociedade fala tanto assim sobre um cuidado com a estética, com o corpo, né? E acho que às vezes o cuidado interno, né, a nossa mente, o nosso todos os nossos sentimentos também precisam desse cuidado, desse olhar, né? Então, assim, tudo isso de fato, quando a gente melhora e a gente se sente bem, né? Com certeza os outros vão perceber isso também e as nossas relações vão melhorar. com certeza, né? E a gente vai até se sentir melhor com o externo, né? Porque Uhum, com certeza, na nossa linha de trabalho a gente sabe que o corpo, a mente, é tudo uma coisa só, né? Na verdade, claro. eu falo que é um combão, assim, não tem, né? Tem que cuidar de tudo, não adianta ter uma alimentação hiper saudável, né? E não cuidar nada do meu emocional. Tem que É sempre ter. porque
Claro, até porque eu acho assim que as pessoas, né, exatamente por isso, né, as pessoas sempre desassociam muito, né, a mente do corpo. E Sim, aí, quando a gente fala assim, ah, sou psicóloga e trabalho com o corpo, a pessoa fica assim, caraca, como que isso acontece, né? Mas eu acho que só da gente parar para pensar assim, quantas vezes você, por acaso, passou por uma situação difícil ou passa por uma situação difícil, e aí aquela situação te causa alguma sensação, né? É, enfim, qualquer coisa, uma gastrite, uma dor de barriga, ou então uma coisa mais crônica, né? Uma tensão mais crônica. Quanto que isso vai mexendo com você fisicamente também, além do emocional, né? Então, acho que a gente poder dar esse olhar geral para tudo é bem com importante. certeza. Principalmente assim, eu tô pegando muito o link da ansiedade porque as pessoas estão falando muito sobre isso, né? A Uhum, ansiedade, por exemplo, a maioria das pessoas, primeira coisa que consegue identificar é quando tem ataque cardíaco, né? Quando tem aquela sensação de uhum, coração batendo, que é o corpo, né? Mas aí chega sim, no hospital, faz exame, não, tá tudo certo. Mas não tá certo na cabeça da pessoa, né? Não tá uhum. certo, não tá certo. E tem influência no corpo, na mente, é tudo junto, né? E quantas pessoas, assim, quanta gente, né, só vai ver uma questão de fato, vai procurar um psicólogo quando está muito grave, quando acontece algo do tipo, né, como um infarto, né, assim, Sim, como que é importante a gente parar para olhar um pouquinho antes disso, né? Será que precisa chegar até esse lugar que é passar de um limite seu? pois é, não, né? Eu acho que o autocuidado, a prevenção vem muito para a gente não adoecer, não ficar tão mal, Uhum, né? Por isso que é importante a terapia, né? A Integral Mente Nutri aqui, nossa nutricionista, falou que tá tudo interligado e com certeza a terapia é muito importante. A Tina Ribeiro falou que a ansiedade tem alguma emoção por trás, né? Tá sempre ligado mesmo a alguma coisa emocional. Hoje me dei uhum, conta de que estava ansiosa pela raiva introjetada de ter que lidar com uma situação que não queria. Então, isso daí é um autoconhecimento, né? Que só a gente parando um pouquinho para se olhar que a gente consegue perceber. Senão a pessoa sente uhum. raiva, desconta nos outros, em si mesmo e acaba, né, fazendo. Atrapalhando tudo, né? Atrapalhando o seu bem-estar, o bem-estar dos outros, as suas relações, o dia a dia. É, Acho que a psicologia, a terapia só tem a beneficiar a gente. né, é um benefício que a gente faz para si próprio, né? Não para os outros. Uhum, uhum, E como é que funciona? Vamos falar um pouquinho agora como funciona, porque também as pessoas têm muitas dúvidas de como que acaba acontecendo a terapia, né? Ah, é muito caro, é alguma coisa para só gente rica e uhum. totalmente inalcançável. Ah, de repente eu não tenho tempo. Como é que funciona? Assim, eu acho que é importante a gente falar para tirar esse estigma de que é uma coisa inatingível e não é. Com certeza, assim. Tem Eu pessoas. acho que cada vez mais desculpa te atrapalhar. Não, não. Tá cada vez mais acessível, né? Eu acho. Acho que antigamente era uma coisa que não tinha tanto acesso assim, e hoje em dia cada vez mais tem mais espaços em faculdade de atendimento social, tem clínicas, né, que fazem grupos sociais de atendimento. Então tem muitos espaços assim hoje em dia que possibilitam a entrada de uma pessoa que também não tá com uma baixa renda no momento, passando por um momento difícil e não tem como pagar mais, né? Mas eu acho que de forma geral, né? Eu acho que para a gente não ficar tão focada só no trabalho haitiano, né? Como a gente trabalha com o corpo, dar essa visão mais, né? Geral para todo mundo de que o trabalho terapêutico, principalmente verbal, né? Você, terapeuta e paciente, uma vez por semana, normalmente depende da sua situação, depende do que você está passando, né? E eu acho que isso é importante deixar claro para todo mundo a questão do sigilo, né? Que tudo que é dito ali naquele espaço de confiança que fica só entre vocês dois. É importante falar isso. É um espaço só seu, onde você pode falar e é para se sentir bem, para falar qualquer coisa,
né? É um Uhum. espaço seu, um momento seu de olhar para si mesmo, né? E como funciona vai variar muito o que você for acordar com o seu terapeuta, né? Geralmente é uma vez por semana, mais ou menos de 50 minutos, mas é muito variado, depende da linha e depende do que você está precisando, né? Com certeza. Depende muito do que você acordar com um profissional. Existem profissionais de várias linhas, de vários tipos, de vários valores, como em Uhum. todas as áreas, né? Não é Com certeza. não Não é tem um padrãozinho fechado, né? um profissional só para elite, né? É um Uhum. profissional assim como os outros, com vários valores, várias possibilidades. Tem gente que trabalha, né, com valor social, tem gente que faz dia para atender de valor social e tem também, como você falou, as faculdades, que é importante, né? Uhum. As faculdades, elas também, as pessoas que estão aprendendo, elas também têm esses valores sociais. Então, é só vocês também procurarem. É, que é importante, não é algo inatingível, é super atingível. Todo mundo que vem me perguntar, eu falo, nossa, eu nem sabia. Então, assim, é super Que bom que as pessoas estão perguntando, né? Eu acho que pelo menos isso, né? Você ter a interessante, curiosidade em buscar e perguntar. sim. E exatamente isso também, não tem nenhum problema depois, por exemplo, que fechou a live, quero saber do trabalho da Larissa, quero saber do trabalho da Bárbara. Vem conversar com Uhum. a gente, né? Vem perguntar, vem, né, de repente saber de valor, saber, né? Então, a gente também vai estar disponível para depois tirar as dúvidas, que obviamente Com não vai dar certeza. para tirar todas as dúvidas agora, assim, em meia hora, né? Uhum. Mas, eu acho que, assim, as Até porque principais senão a gente ia ficar dúvidas, só falando das dúvidas, né? porque tem várias, né? Mas eu acho que a gente Uhum. falou para quem serve todo mundo, né? Porque fazer, porque promove um bem-estar, né? Quem não quer ser mais saudável, melhor na vida, melhor para as Uhum. pessoas que amam, só promove coisas positivas, né? Pra gente não adoecer, nem fisicamente, nem emocionalmente, porque tá tudo É, ligado, mas eu né? acho que assim, uma coisa que eu queria comentar também, que eu acho importante, né, é a questão assim de do tempo que a pessoa leva para entrar ou para falar sobre alguma questão. Você até já tinha mencionado isso, né? De não precisar falar sobre um tema difícil de primeira. Com certeza, assim, eu atendo muitas pessoas. Tenho pacientes que estão comigo há vários anos e depois de muitos anos que estão conseguindo acessar ou falar uma coisa que é difícil em si. Então, é um espaço que você vai ganhando confiança e se abrindo de acordo com como você se sentir à vontade, né? Não existe É, uma obrigatoriedade ou uma coisa tem, impositiva. já já teve um paciente que a gente já estava um tempo juntos e a gente foi começando a entrar num assunto que ele falou, não, calma aí, agora eu não estou preparado para falar Uhum, sobre isso. E tudo bem, né? Respeitar também o seu tempo, claro. né? E tá aberto para amadurecer essa ideia e trabalhar, e se trabalhar de outras coisas, né? E tá aberto para terapia também, é importante, Uhum, né? uhum. Você tem alguma dúvida aí que te mandaram em relação à terapia, à psicologia? Que as minhas foram, né? Para quem Ah, serve. sim. Me fizeram uma pergunta com relação à depressão, então eu prefiro responder ela mais para Ah, frente. tá. Então a gente vai entrar agora falando sobre depressão, que foi um assunto também muito pedido, né? Uhum. É, muito, muito requisitado pelo momento também que a gente tá passando. Primeiro, vamos explicar um pouquinho, né, da depressão. A depressão hoje, na verdade, antes da pandemia, né, ela já era uma doença. Na verdade, falam que é o mal do século, né? Eu cheguei até a fazer É. uma postagem sobre isso, porque é uma doença que tomou uma proporção pela dinâmica que a gente vive, né? A ansiedade e a depressão cresceram muito, né? E cresceram Uhum. mais ainda com o momento que a gente está passando, né? Então, uma cobrança, um viver no passado, ruminando as coisas, né? Com medo do.
Eu acho que assim, já que você está comentando a questão atual, né? Eu acho que é importante falar assim que, claro, como a pandemia, né, ela é uma coisa muito inesperada para todo mundo, né? Todo mundo, todos os profissionais. Então, assim, todo mundo foi pego desprevenido. É uma coisa que ninguém sabe como vai rolar, quanto tempo vai acontecer, né? Então, assim, desperta tristeza, né? Assim, uma dúvida de qual vai ser o futuro, o que que é Segurança, possível ser feito, né? ansiedade. Tem pessoas que ficam mais ansiosas, mas, assim, realmente a depressão é uma doença que está muito, muito presente, né? E acho que até atualmente vários filmes e séries têm retratado até mais essa questão que eu acho muito bom, né? Porque às vezes existia antigamente uma coisa Um tabu, meio talvez, né? um tabu, né? Ficava por debaixo, né, dos panos, né? O fato de a pessoa estar triste ou estar passando por um momento difícil, ela precisar de um apoio. Então, acho que é muito bom estarem até acessando mais essa questão, falando mais, trazendo à tona. E para a gente saber, né, na verdade, quais são os sintomas, assim, o que que é tristeza? Pô, será que eu tô triste ou será que eu tô com depressão? Será que eu preciso, Uhum, né, procurar um... Quanto tempo leva, né? uhum. Eu sem energia? Será que tem muitas dúvidas? Exatamente porque a gente precisa falar mais sobre isso, né? Já que é um negócio tão que acontece, é presente, né? Até porque, assim, é muito comum, desculpa, mas é muito comum a gente confundir até, né, as pessoas mais leigas confundirem a depressão com uma tristeza, até porque, assim, tem sintomas que são comuns, que não são tão difíceis de acontecer, né, e que vão aparecer também na depressão, mas que numa intensidade muito diferenciada. Acho que isso é importante de mencionar. Assim, os sintomas todos que aparecem para a gente poder diferenciar uma da outra. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Uhum, Vamos começar a ilustrar. Então, o que que é depressão? O que que é tristeza? O que que eu preciso perceber, né? Eu acho que assim, um ponto de start principal que diferencia muito as duas é a falta de energia, né? A falta uhum, de energia na depressão a depressão é aquele negócio que você não consegue, você não tem energia para tomar banho, você não tem energia para sair da cama, você não tem energia é, para dar comida para o seu filho. Lógico, tem uhum, níveis de depressão, o que é importante a gente falar também, tá? uhum, Não dá para estigmatizar aqui tudo. Quando a gente lida com pessoas, eu sempre falo isso nas lives que é importante. Sempre quando a gente for lidar com pessoas, cada indivíduo é um indivíduo. Não dá pra claro. gente virar e falar, olha só, depressão é XYZ. Quem tem, É, tá com depressão, não dá, até porque, né? assim, dependendo da pessoa, né, a pessoa às vezes ela é mais realmente parada, né, ela não é Sim, eu acho que travou. Voltei? Oi, voltou. Tá aqui. Mas assim, você comentou sobre isso, a falta de energia, né? A gente pode falar em dois âmbitos, eu acho. Eu diria que com relação a uma fadiga, né, um cansaço bem frequente, a pessoa não ter essa motivação para fazer as coisas, e também colocaria a questão do sono, né? Porque eu acho que o sono pode vir ou em excesso ou em falta, né? A pessoa ou ela pode estar com muito sono, dormir assim, querer dormir o dia inteiro, né? Ou então a Sim. pessoa passar por muitos, muitos dias de insônia, né? E esse excesso também fala sobre o apetite, né? Também a pessoa ela pode ter uma necessidade muito grande de comer, ter um ganho muito grande de peso, mas também pode perder muito peso, dependendo de como ela vai lidar com isso, né? É sempre importante a gente se perceber, né? Ter esse autoconhecimento de eu tô saindo normal, né? Eu saindo do meu normal, o que que tá acontecendo para eu sair, Uhum, né? Se eu tô dormindo muito, se eu tô na cama prostrado, alguma coisa, né, tá acontecendo.
E se eu consigo É, identificar, ah, é só uhum, uma tristeza momentânea, porque, sei lá, se alguém morreu da minha família, é normal, gente, né? Também é normal uhum, ter tristeza, claro, assim como felicidade, assim como raiva, mas é tudo equilíbrio, né? É sempre é, importante a gente notar exatamente se está equilibrado, se está condizente com o que uhum. é o normal pra gente, Deixa né? eu te interromper um minutinho, Larissa. Claro. Mandaram aqui uma pergunta pra gente que eu achei bem interessante. A Kaliane que mandou: depressão tem cura mesmo ou apenas melhora um pouco com o tratamento, né? O que que você diria? Eu com certeza acho que tem cura. Sim, eu acho que é necessário um acompanhamento, né? Identificando os sintomas, né? Que são essa frustração, essa falta de energia, essa não vontade de sair, de fazer as coisas, né? Identificando esses sintomas, é imprescindível que você recorra a um profissional, né? Uhum. De psicólogo, um psicólogo e um psiquiatra. Se a É, situação da acho depressão que o for muito psiquiatra, grave, principalmente dependendo do nível da depressão, né? Se estiver muito intenso. grave, você vai precisar sim de um medicamento, porque vai Uhum. virar algo físico, né, no organismo mesmo, biológico. Então você vai precisar de um remédio para te equilibrar. E, logicamente, em paralelo, o psicólogo para você trabalhar a raiz do problema. O Uhum. tratamento, né, é sim possível você curar. Mas quando a gente fala em cura, é importante frisar que a cura também vem muito com a prevenção que a gente estava falando. Né? Não adianta Esse autocuidado frequente, exatamente. né? Até para você não voltar para o mesmo lugar daquele ponto de partida que você estava, senão, né? Se a gente não parar para aprender as ferramentas ou as coisas que foram importantes para você sair daquele lugar, daquela situação, não tem como a gente não retornar a ele. Exatamente. Então, assim, é possível? É super possível. Mas precisa de paciência, de correr atrás de um profissional da área, Uhum. notar os sintomas. Se vocês conseguem identificar alguém ou vocês identificam alguns sintomas em vocês e estão com dúvida, pergunta, né? Pergunta para um profissional da área de saúde. Não fique com essa dúvida, porque é algo muito sério, né? Então, Sim. pergunta. Se E eu acho que assim, uma coisa que eu vi que comentaram agora há pouco aqui também, né, é o fato, às vezes, de você estar, né, num momento depressivo, você trazer vergonha, né? Como se você fosse a única pessoa passando por um momento difícil e que os outros não fossem ter empatia ou compreender que você está, né, mal, que você está precisando de ajuda. Então, acho que, assim, não precisa ter vergonha, né? Apesar de compreender que ela existe, acho que é muito importante para que nesse momento que você não está bem, você procurar essa ajuda, para você não passar, né, não agravar mais ainda uma situação que você está vivendo. Pois Então, você poder se cuidar, se olhar, entender por que que você está desse jeito. exatamente. Eu acho que é importante, assim, notando, né, que tem alguma coisa que saiu do normal, né, que você precisa trabalhar, que você não tá legal, que você não tá no seu Uhum. estado normal, procure, né, procure ajuda. Tem profissionais, como a gente falou, de todos os preços, de todas as possibilidades, de todas as formas de trabalho. Mas o importante é que vocês abram, né, esse caminho para vocês procurarem os profissionais que podem te ajudar efetivamente. Ficar com essa dúvida é muito complicado, né? É algo que pode agravar e aí é mais difícil, né? A Ingol, eu não sei falar o seu nome, moça, mas ela perguntou aqui como saber se é necessário psiquiatra Hum. paralelamente com a terapia. Isso vai variar muito da gravidade, como a gente falou, da depressão, né? Então, Sim, é e necessário a marcar principal pessoa para te dizer isso é um psicólogo, né? sim. Então, marca primeiro o psicólogo, conversa, e ele pode te encaminhar para um psiquiatra, né? Deixa eu ver aqui. Qual o período médio
que vocês psicólogos conseguem identificar que os pacientes têm depressão? Depende do nível também, né? Se um paciente chega na nossa clínica, no nosso consultório, com sintomas, de repente, de muita apatia, uma falta de autocuidado, às vezes é tão grave que eles Falta não de têm higiene. a falta de higiene, às vezes é tão grave que as pessoas não conseguem nem vir sozinhas, né, no nosso consultório. Tem também o atendimento em casa, domiciliar, né? Hoje em dia a gente não está podendo fazer isso, mas com certeza existe também o atendimento Depende, domiciliar para pessoas mais graves. depende muito da queixa que a gente vai conseguir, né? Depende muito da demanda da pessoa falar isso pra gente que a gente consegue identificar, né? Vai Uhum. variar. É muito difícil dar aqui É, acho que uma também, fórmula. acho que também até o quanto que a pessoa abre para você, né, Sim, pois Larissa? é. Porque tem umas coisas que a gente consegue perceber, né, pela fala ou pelo jeito da pessoa, né? Mas também muito do que ela vai trazer para você, né? Eu acho que é importante a pessoa poder dividir exatamente o que ela está sentindo, pelo que ela está passando, para a gente poder ajudar ela no que for possível. Sim, mas não tem um período médio, assim, né? Uhum. Variar. É bem subjetivo. Depende muito da confiança da pessoa de se abrir e a gente conseguir ajudar, né? A gente só consegue Uhum. ajudar também quem quer ser ajudado. Se a pessoa não for ali aberta na terapia, muito difícil, a gente não vai conseguir atingir ali o objetivo que é ajudar a pessoa, né? Uhum. A Lívia falou, acho que a depressão tem que ser tratada como qualquer doença crônica. Sim, é muito importante que a gente trate da doença na seriedade que ela é, né? A Ingrid, desculpa, Ingrid, você botou aqui seu nome. Qual é a diferença entre depressão e melancolia? Depressão é uma doença, melancolia é um estado. Você pode estar melancólico por alguma situação, né? Uhum. Melancolia não é a doença. Depressão é a doença. Vocês podem É, melancólico. Depressão, gente, não é um estado, é uma doença. É importante que a gente frise isso. É igual tristeza. Tristeza, você pode estar triste, eu né? acho que essa palavra que você usou, Larissa, até é bem interessante trazer para o pessoal, né, essa questão, assim, acho que usado em filmes, principalmente, a tristeza ela é falada como melancolia. E, assim, normalmente, né, pelos profissionais de psicologia, a gente entende que a melancolia é um nível muito, muito alto de tristeza, de depressão. Então, assim, como a gente está falando, né, ela está explicando que existem vários níveis, né, várias intensidades de depressão, não tem como a gente botar a depressão como melancolia. É. Porque você pode falar, eu estou melancólico. Mas se você Uhum, chegar com essa queixa, de repente, né? O termo certo para você identificar a tristeza e relatar para os profissionais é porque você está, né? Se você conseguir identificar isso sozinho, é que você está, né, depressivo, numa doença que é grave e que precisa sim de um tratamento conforme, né, tem profissionais da área de saúde para ajudar vocês exatamente para identificar, né, a diferença, os sintomas. Se vocês estão com dúvida, uhum. mais uma vez, procurem a gente depois, né? A gente está aqui com os canais abertos exatamente para a gente poder ajudar vocês, né? Exatamente. Então, assim, até mencionaram aqui, foi a Rose0032, ela falou que tem medo de incomodar e de conversar com as pessoas, trazer as questões dela. Então, acho que é importante a gente mencionar isso, né? Que a gente está exatamente para isso, para tirar as dúvidas, para esclarecer tudo que vocês quiserem a respeito sobre isso, né? E falar também que a gente faz os atendimentos exatamente com essa intenção de ajudar. Pois é. E acho que é importante assim, por exemplo, fazer terapia é um espaço individual e que você não precisa se preocupar em estar incomodando, né, as pessoas. É um espaço onde você pode falar qualquer coisa que você quiser, Uhum. né? E promove autoconhecimento e algo focado em você, né? Eu acho que esse é o legal, né? De você não se preocupar com o que você for falar, que Uhum. é um ambiente neutro, de segurança,
e que você vai falar, relatar o que Uhum. você quiser trabalhar, o tempo, né, que é isso que a gente falou, que demanda, né? Se você está preparado para falar as suas questões, o tempo, você também vai gerando ali de acordo com o seu terapeuta. Uhum. Ah, Eu acho que eu queria até mencionar uma coisinha, essa questão de como nós duas somos terapeutas haitianas, né? Acho que era legal a gente falar um pouquinho também sobre o corpo. A Alessandra Batista Hairstylist, ela perguntou quando essa tristeza traz dores físicas, né? Como que é isso? Né? Como a gente já tinha mencionado, o corpo está muito associado às emoções. Então, muitas vezes, né, a gente já tinha falado sobre o sono, sobre o cansaço. Então, muitas vezes isso vem acompanhado, sim, de dores físicas, né? sim, com certeza. Tá, como a gente falou, o corpo e o que a gente sente, aquilo que a gente projeta, tudo que a gente bota para dentro, também vai refletir, né, em dores físicas, em mal-estar, em Uhum. dor de cabeça, às vezes até, né, como você falou, gastrite, coisas mais crônicas mesmo, né? Por exemplo, a Lívia aqui, eu estava lendo que o problema é que essas doenças, por exemplo, que a gente estava falando hoje, né, de depressão, elas são muito estigmatizadas isso faz com que as pessoas fiquem inseguras, né, de procurar ajuda ou de confirmar se tem ou se não tem. Mas é importante que as pessoas entendam que não é o fato de você procurar ajuda ou não faz a doença ir embora, né? Não faz o Uhum. problema ir embora. O problema Com vai certeza. ter. Então, assim, o melhor a fazer é procurar e tratar, né? Se conseguir, o ideal é que na terapia, junto com os profissionais da Uhum. área de saúde, você se livre disso, né? Até porque a própria pessoa, quando vai à terapia, né? Eu acho que tem várias pessoas que têm essa ideia de que o psicólogo ele vai resolver o seu problema, que ele vai te dar a resposta, né? A pílula. Mas na verdade, exatamente. Mas na verdade o terapeuta está ali para compreender junto com você o que está acontecendo e te ajudar a caminhar, a percorrer esse caminho, né? Então, assim, antes de tudo, você tem que entender pelo que você está passando e querer melhorar, né, para você conseguir realmente sair desse estado, né? Não é só ir e estar ali. Uhum, com certeza. Aí vai botar uma pergunta interessante, falando aqui se a depressão, se a gente nota um aumento da depressão nos mais jovens e se a gente consegue avaliar o que está contribuindo para isso. Ao meu ver, eu vejo que as redes sociais contribuem muito para isso. Né? Eu recebo jovens no consultório, hoje em dia online, obviamente, que relatam que o nível de comparação e o tempo todo tem blogueiras, musas e pessoas, né, que estão plenos e maravilhosos e viajando e corpos perfeitos e trabalhos e tudo muito maravilhoso. E o tempo todo é essa enxurrada de Essa informação pressão, né? Uma pressão que da você fica sociedade. vendo, né? E na Uhum, adolescência, né, principalmente, né, nesse período dos jovens, não que isso não possa interferir ou não que não interfira em outras idades, outras pessoas, interfere sim, mas principalmente nos jovens é aquele período onde você quer ser aceito, onde que você quer formar o seu grupo. Então, essa busca da perfeição, exatamente, dessa vida perfeita e, né, uhum. desse sucesso e tudo mais, é, é uma cobrança diária o tempo todo, né? E que você vive numa realidade que nem sempre você tá bem, que nem sempre você tá perfeito, que nem sempre você consegue atingir os objetivos, só que ninguém compartilha isso. Então, é uma cobrança de viver nesse nível de perfeição, só que a realidade não é assim, né? Uhum. Então, Apesar de concordar contigo, né, sobre essa questão de tem a pressão muito grande da sociedade e das outras pessoas, né? Acho que muitas pessoas, família, enfim, pessoas desconhecidas até, trazem muitas expectativas para a gente e isso influi muito na forma como a gente vai lidar com tudo na nossa vida, né? Mas eu acho também que, apesar disso, eu tenho vários pacientes que são mais jovens e acho que eles estão
também, por estarem em contato com o social, com as mídias sociais, acho que tem um lado positivo e negativo. Sim, Eles também têm mais acesso aos tratamentos, à compreensão de como que um transtorno se inicia, ou quais são os sintomas, depende muito né? Eu, de seguir, né? Por exemplo, se um jovem seguir ter esse cunho de informação o tempo todo, de uhum, corpo e de gente bem-sucedida, essa enxurrada de informação vai ser assim. uhum. Mas se você, lógico, começar a seguir outros conteúdos, né? Você vai. Eu acho que, Informações com vai. certeza. É porque tem muitas coisas que estão sendo muito mais faladas hoje em dia, né? Questões que são tratadas como tabu, que não eram mencionadas, hoje em dia estão sendo cada vez mais trazidas à tona, à sociedade, para a gente poder falar a respeito. E eu acho que isso está ajudando a dar voz também para os jovens. Uhum. A gente não vai conseguir, infelizmente, responder todo mundo, né, que mandou as perguntas, mas eu acho que assim deu para a gente dar um panorama, né? Talvez É, do é um assunto muito intenso, é um assunto muito profundo, né? você quer dar uma olhada, ver se quer falar alguma coisa. Eu acho que Nervosa, uma coisa, os uma tiques pergunta nervosos. que. Desculpa. Não, não tem Pode problema. falar. Eu ia mencionar só que, assim, uma pergunta que tinham feito, né, e acho que também está associada, assim, a gente podia dar uma fechada, assim, na questão, é como sair da depressão, né, porque a gente já falou sobre Sim, a cura, verdade. né, e como que isso influi na sociedade, nos jovens hoje, mas como melhorar, né, e sair dela, né. A gente já falou quanto que é importante a gente parar para perceber que cada pessoa tem o seu processo, que cada pessoa tem o seu tempo. Então, tem pessoas que vão conseguir ser super rápidas e sair dessa situação, que às vezes também não é tão grave, em poucos meses, poucas semanas, mas tem outras pessoas que vão conviver com isso de forma crônica, de fato, por muitos anos. Então, é bem importante você ver o seu caso, a sua situação, né? Mas sempre se cuidando, sempre se olhando. Eu acho que quando a gente lida com pessoas, vai variar muito, né? Por isso que não dá pra gente carimbar aqui quanto tempo e tudo mais. Mas o primeiro passo para a gente conseguir se cuidar é exatamente olhando, né, para o problema e conhecendo o fundamento do problema para a gente poder, né, trabalhar e melhorar. Então, Uhum. procurem os profissionais, né, que tem muitos profissionais na área da saúde, né, competentes que podem te ajudar, podem te auxiliar nesse caminho, né, de bem-estar, de saúde que a gente está falando aqui com vocês. Não vai dar, infelizmente, para a gente responder todo mundo. É, tem Uma muitas perguntas pena. legais. Se vocês quiserem, depois mandem para a gente as dúvidas, os seus questionamentos. Muito obrigada por todo mundo Muito obrigada. Com que certeza, muito participou obrigada. das perguntas. Foi ótimo. A gente está aqui para contribuir, né? Nem que seja 45 minutos agora, né? Que dê para esclarecer alguns pontos com vocês. Mas a gente fica à disposição, os nossos contatos e tudo mais. A live vai estar no No meu IGTV? IGTV e depois eu vou Uhum. passar para a Bárbara também para ela colocar no dela. Então, vejam de novo, quem começou no início, né, no meio, se quiser ver desde o início. Enfim, a gente está à disposição também E, para ajudar vocês, né? e também haverão outras lives, né, Larissa? Acho que é legal o Sim, pessoal saber que não precisa ficar preocupado que vai ter outros momentos de conversa que a gente vai poder tirar outras dúvidas também que vão aparecendo. com certeza. E obrigada, Bá, por você ter participado. Imagina, A foi gente ótimo. para ajudar e para contribuir, né? Aproveitar esse momento de quarentena para fazer mais lives para vocês. Obrigada a todo Uhum. mundo, um grande beijo para todo mundo aí. Daqui a pouco eu tô botando aqui no GVT. Beijo, gente. Beijo, Um Vá. beijo. Tchau, tchau.